Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema, diretor do site Cinema em Cena e eu assisti hoje ao Em Ritmo de Fuga, que é o novo filme do Edgar Wright. Aliás, é interessante ter visto esse filme logo depois de ter assistido a Transformers 5, porque os dois filmes eles têm alguns elementos similares em termos de montagem, mas os resultados não poderiam ser mais diferentes um do outro. Eu acho, inclusive, que se você for medir o average shot length, né, o tempo médio dos planos do Em Ritmo de Fuga, do Baby Driver, eu não me surpreenderia se ele fosse menor do que o do Transformers 5. O que eu quero dizer com isso? Se a duração média dos planos do filme do Edgar Wright fosse menor do que a duração média dos planos do Transformers 5. Ou seja, se o filme do Edgar Wright tiver mais corte que o do filme do Michael Bay, eu não vou ficar surpreso. Porque é realmente uma montagem extremamente dinâmica, mas aí é que está a diferença. Onde o Michael Bay só consegue criar um caos visual, o Edgar Wright ele usa para criar harmonia, para criar ritmo e para criar piadas, inclusive. O Edgar Wright, aliás, do ponto de vista de diretor, de direção, ele é um diretor de comédia que consegue e que entende como o cinema ele tem o poder, o potencial para visualmente criar gags. Ele não é um diretor de comédia que depende, por exemplo, de piadinhas, que depende de gags verbais, ou que depende só de pratfalls, né? de um ator cair, enfim, ele consegue, através da montagem, através do posicionamento de câmera, ele consegue criar gags. Se vocês forem assistir a trilogia Cornetto, que é composta, né, pelo Todo Mundo Quase Morto, pelo Hot Fuzz e pelo At World's End, que é Heróis da Ressaca, se não me engano, no Brasil, título horroroso, vocês vão perceber isso claramente, que muitas das piadas do filme, elas vêm da montagem, elas vêm da direção, vêm de um enquadramento preciso. É engraçado, porque nesse sentido, porque obviamente em termos de ritmo são completamente diferentes, ele lembra muitas vezes o cinema do Jacques Tati, que construía comédia, construía gag, construía humor, através do enquadramento perfeito, impecável de planos. Enfim, esse Em Ritmo de Fuga é um filme ágil, divertido, e o que mais me encanta no filme é principalmente o seu desenho sonoro. O Edgar Wright ele é um diretor que, obviamente, ele corta pensando no som. O tempo inteiro no filme existe uma combinação, um casamento entre o desenho de som do filme e a montagem, que é um casamento extremamente certeiro, extremamente íntimo. Se vocês forem perceber, são desde coisas mais sutis, como, por exemplo, um personagem fazer um gesto com a cabeça, até o ritmo dos tiros que são disparados, todos eles seguem o ritmo ou da montagem, quer dizer, da montagem sempre, e também, muitas vezes, de músicas incidentais que são colocadas ao longo da narrativa. Então é um filme, assim, que é um filme, o tempo inteiro ele está testando a percepção do espectador, o tempo todo ele está oferecendo, ao mesmo tempo, levando o espectador a entender a relação do som com a imagem. O som é um elemento constantemente menosprezado no cinema. A gente esquece que é audiovisual, né? Então, o som, normalmente, não presta muita atenção. Quando você começa a prestar atenção, em um dos meus cursos, inclusive, eu tenho uma aula só sobre som, porque quando você começa a prestar atenção na construção de som de um filme, você percebe o potencial que você tem para plantar ideias, plantar sentimentos, plantar relações inesperadas na cabeça do espectador. E esse Em Ritmo de Fuga é um filme que faz isso muitíssimo bem. Ele tem uma montagem e um desenho sonoro que são fantásticos. A história, o roteiro é um pouco frágil. Há elementos no roteiro, primeiro que não é a história original, obviamente, assim, até o recente, relativamente recente Driver, com o Ryan Gosling, que por sua vez era uma refilmagem de um filme com o Ryan O'Neal, embora eu prefira a versão do Ryan Gosling, a ideia de concentrar no motorista especializado em fugas e tal, não é original. E o roteiro não faz muito com a ideia. Um cara enfrentando percalços, a mocinha pela qual é apaixonado, o último golpe, bababá, babá. Então, assim, do ponto de vista de roteiro, não é um filme que ofereça muita coisa. Mas, repito sempre a frase do Roger Ebert: não interessa sobre o que um filme é mais importante como ele é sobre o que ele é. E como o filme do Edgar Wright é sobre o que ele é que faz a diferença. E é um filme que é construído de uma maneira brilhante. Principalmente, como eu falei, do ponto de vista de montagem e desenho de som. Eu vou escrever com mais detalhes sobre o filme, falar de outros elementos, de personagens, atuações, mas não poderia ter tido um filme para limpar o meu paladar depois de Transformers 5 melhor do que Em Ritmo de Fuga. É isso. Grande abraço, bons filmes.